A junção, a fusão do homem e da máquina ocupando o mesmo corpo é uma constante, é bem comum quando a gente se trata de ficção científica. E nos quadrinhos, essa junção, essa fusão também não é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas na época de 1975, lá atrás, nós tivemos a primeira aparição de um ciborgue na Marvel. E tá aqui, ó, Deathlock. E aqui nessa edição da capa vermelha da Salvat, aqui nós temos a origem desse personagem, como tudo aconteceu. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Caso você não conheça, então hoje é uma bela oportunidade de você conhecer um pouquinho desse personagem. Vamos lá então. Se eu falar de Robocop, Exterminador do Futuro, com certeza aí você já ouviu falar deles devido aos filmes que se passaram na televisão e no cinema. Mas Deathlock pode ser que você tenha ouvido falar pouco dele ou de repente nem saiba que esse personagem conhece, né? Se você for um leitor novo de quadrinho. Porque é um personagem antigo, da época de 1974, 75, como eu falei no vídeo, mas que a Marvel nunca trabalhou muito bem esse personagem. Para curiosidade, todas as histórias que se passavam de Deathlock nunca foi do universo oficial da Marvel, o universo regular da Marvel, vamos dizer assim. Sempre foi um universo paralelo. Sempre se passou um universo distópico, tal, totalmente distorcido, que nunca teve a ver com o universo da Marvel dos super-heróis que a gente conhece. Mas Deathlock, ele foi muito bom para a época, porque as suas narrativas, os seus enquadramentos, as suas ilustrações, uma coisa revolucionária para a época. E aquela luta, né, entre a mente humana e a lógica da máquina, esse embate que sempre teve no mesmo corpo, esse clássico que se tem quando se trata de ciborgue, super soldados e tudo, também é muito bem trabalhado aqui. E de repente, esse quadrinho foi referência para muitas outras histórias de ficção científica que tratam de ciborgue, que de repente a gente nem saiba. E que aqui a gente tem um prato cheio de toda essa narrativa de ficção científica. O anti-herói Deathlock, na verdade, é o Luther Manning, que é um oficial do exército americano que foi mortalmente atingido por uma bomba. E que com sua morte eles conseguiram isolar uma parte do seu cérebro. Luther Manning era um excelente estrategista militar. Então, eles aproveitaram essa parte do cérebro dele reaproveitada para transformá-lo num super soldado, uma super máquina de guerra. Deathlock, o ciborgue que a gente está se falando hoje. E que ele apenas é programado para obedecer e executar a ordem que é mandada. A história se passa num futuro distópico. Vamos lá, para vocês entenderem. Ela foi publicada em 1975. E o futuro a qual se passa aqui é 1983. Aqui o mundo ele foi totalmente destruído. E quem comanda todo o que restou do planeta é um enorme complexo militar, onde dita todas as regras, o que pode se fazer e o que não se pode. Mas, como eu já disse no início do vídeo, aquele clássico tema do embate entre a razão e a lógica, entre o humano e a máquina que ocupa o mesmo corpo. E é nessa trama, nesse clássico embate que a gente vai ter o desenrolar de toda a história. Porque Deathlock, ele vai querer saber quem foram os médicos responsáveis em transformá-lo nessa máquina e por ter tirado toda a sua vida. Na verdade, do acidente que matou Luther Manning até o surgimento de Deathlock se passam 5 anos. E quando o Deathlock surge, ele acha que ainda é casado, que tem esposa e filhos e tal. Só que quando ele começa a investigar tudo isso, ele vê que o negócio não é do jeito que ele estava achando. E durante a busca, né, de Deathlock querer descobrir quem foram os responsáveis em fazer tudo isso com a vida dele, é notório a gente ver nos quadrinhos
o diálogo entre ele e a máquina, entre o humano e a máquina. As cores diferentes, as fontes diferentes, a gente consegue ver muito bem isso. A lógica da máquina e a razão do humano sempre batendo de frente e a razão sempre levando a melhor. E essa publicação aqui é uma publicação muito inteligente e ela foi muito revolucionária. Por quê? Ela é inteligente porque, para eles poderem explicar alguns fatos que acontecem, alguns enredos, eles citam obras clássicas da literatura mundial. Como tem um trecho aqui que ele fala do Grande Irmão, naquele livro 1984 de George Orwell. E as tomadas de cena e as narrativas foram coisas, novidades, né, para a época, que isso inspirou muitos outros quadrinhos, que tem aqui uma cena clássica que até eu mesmo gostei muito, é que ele tem uma tomada de cima, dizendo como o Deathlock está sendo preso. Tem uma tomada que mostra de cima todo o cenário. E isso, para a época, foi uma coisa muito legal e que inspirou outras publicações futuras. E essa obra aqui é, vamos dizer, ficção científica pura. Porque além de tratar de ciborgue, além de tratar de um futuro distópico e tudo, eles aqui também falam de clones. Que bem no finalzinho da história, eles conseguem fazer um clone do Lutherman, né? Que é o personagem antes de se transformar em Deathlock. Cara, e é uma coisa assim que é uma obra muito elegante de se ler. Apesar de ser uma obra antiga, né? Que hoje em dia a gente tem menos diálogos aqui, que já tem muitos balões e tudo. Mas é que se você prestar atenção de uma forma mais ampla, esse mundo distópico que eu falei, ele acaba sendo não muito explorado. Por exemplo, quem já leu o quadrinho Tokyo Ghost, que eu já fiz uma resenha aqui no canal, ele explica muito bem, antes da história, tudo o que aconteceu no mundo. O porquê do mundo está daquele jeito. Aqui não. Aqui nós simplesmente temos o mundo do jeito que ele está e não explicam muito. Eles focam muito no personagem. E geralmente, realmente, essa é a ideia. É a origem do personagem. Não tem um porquê de falar desse mundo distópico. Mas que, para quem gosta de uma ficção científica, para quem é fã da Marvel e de super-herói um pouco mais diferente, de um anti-herói, para dizer a verdade, essa publicação aqui, cara, é uma coisa excelente de você ter na coleção, de você ler, para conhecer também um pouco desse personagem. Deathlock, ele já foi aproveitado em outras histórias, mas com outros personagens. Aqui é o Deathlock clássico, a primeira aparição dele. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da indicação que eu dei. E, se Deus quiser, a gente fica para a próxima. Até um outro vídeo. Galera, muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Fui.